A minha fala vai ser em 3 momentos e eu queria pensar com você 3 coisas que podem auxiliar a gente a ratificar o tema da nossa campanha, que tem como título Sim, Eu Creio. E eu queria dividir a minha fala em 3 momentos. O primeiro momento é sobre a importância do missionário, a importância de missionários, de um coração missionário que proporciona avivamentos ao longo da história da igreja. Uma segunda fala que eu quero falar é sobre contribuição, que não vai ser hoje, mas a gente vai abordar isso mais um pouquinho para frente. E uma terceira fala é sobre a plenitude dos tempos. Então eu vou dividir essas minhas falas em 3 momentos. Espero poder contribuir aí para a campanha de missões estaduais e para você também, como crente de Jesus, na sua vida, de maneira rotineira e sistemática, que isso possa ser aí relevante para você. Eu quero começar falando agora sobre as características de um avivamento genuíno. As características de um avivamento genuíno começam quando o ardor missionário se faz presente. E aí eu queria falar sobre Nicolau Louis Zinzendorf. Esse camarada foi um camarada que conseguiu organizar os hussitas. Um camarada piedoso. Ele conseguiu ali organizar esse grupo que no futuro foi conhecido como os morávios. Os morávios tinham uma característica muito interessante, que as suas características eram características missionárias. Os moráveis, eles 2 jovens de 20 anos aproximadamente, conta a história, que se venderam como escravos para poder ficar juntos dos escravos e poder pregar a palavra de Deus a esses escravos. Um fato interessante e relevante para a gente. E os moráveis foram muito importantes também para John Wesley, um grande avivalista de sua época. John Wesley, ele tem uma importância muito grande na história do avivamento da igreja no mundo. A gente tem George Whitefield, que revoluciona a maneira de pregar. Ele entende que precisa sair dos quatro flancos da igreja, ele precisa ir para as ruas e com isso uma pregação dinâmica, um excelente teólogo. Ele proporciona isso, o evangelho a todas as pessoas, e assim o evangelho começa a chegar à população de uma maneira um pouco mais diferenciada do que antes. Nós temos Jonathan Edwards. Esse homem de Deus, ele tem um sermão que se chama Pecadores nas mãos de um Deus irado. Essa marca desse sermão faz com que ele nem termine de concretizá-lo, porque a convicção de pecado dessas pessoas era tão grande que elas se jogavam no chão, choravam, e Jonathan Edwards não conseguiu terminar esse sermão na sua igreja ali e gerou ali naquelas pessoas a convicção de pecado, e isso trouxe um grande avivamento para a América na sua época. Nós temos aí William Carey. William Carey é um grande missionário também. William Carey consegue entrar para a história da Índia. Na época, na Índia, as mulheres eram enterradas junto com os seus maridos. Se o marido morresse, a mulher ia ser enterrada junto com ele, seria queimada, uma coisa louca. William Carey consegue interferir ali no parlamento e mudar ali a lei, na qual a mulher não era mais enterrada com o marido, não era mais morta junto com o seu marido. Nós temos também David Livingstone. David Livingstone foi um grande explorador na África. Foi um homem que, quando morreu, o seu corpo foi enterrado na Inglaterra e o seu coração ficou na África. Mas aonde eu quero chegar? Bom, eu acredito que todos esses homens puderam pensar que existia algo de muito importante. Sim, aqueles homens acreditavam na palavra de Deus. Sim, aqueles homens criam
no Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que eles doaram suas vidas, entenderam que a coisa mais importante a se fazer naquele momento era entregar a sua vida a Cristo Jesus. Eu poderia citar muitos outros homens, eu poderia citar outras pessoas, mas o que eu quero deixar aqui para você de relevante é que nesse tempo esses homens eles revolucionaram o mundo com grandes avivamentos. Esses homens revolucionaram o mundo com suas vidas. Sim, aqueles homens acreditavam que eles poderiam realmente levar a palavra de Deus aos lugares longínquos. E a gente hoje vive um tempo em que a gente precisa entender que nós precisamos levar o Evangelho a cada canto do nosso estado. A gente precisa entender que Missões Estaduais está trabalhando para que as pessoas conheçam a Jesus e sejam parecidas com Ele. Eu quero terminar a minha fala, eu quero ser bem breve em relação a isso, dizendo que aqueles homens não eram diferentes de nós. Aqueles homens eram homens de Deus que colocaram no seu coração, na sua mente, o desejo de fazer a vontade de Deus. Sim, aqueles homens acreditavam que Deus poderia mudar o rumo da história do seu país, do seu bairro, da sua cidade, com as suas respectivas vidas. E na mesma perspectiva, eu acredito sim que nós também podemos mudar, dizendo sim a Jesus, dizendo sim à obra missionária, dizendo sim, eu quero fazer parte de tudo isso. Desde já, que você entenda a sua importância nesse processo. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Deus não vai descer de onde Ele está para fazer o que eu e você temos que fazer. Mas Deus nos escolheu para esse tempo. Não me pergunte por quê. Porque Deus escolheu a mim e a você no século XXI, nesse momento de pandemia. Eu não tenho essa resposta. Mas eu sei que Ele nos escolheu para darmos frutos. E que esses frutos possam cada vez mais produzir mais frutos para que a gente possa povoar o céu. O nosso campo missionário hoje é o campo fluminense. Então, que eu e você possamos, de uma maneira muito simples, fazer isso da melhor maneira possível. Deus tem colocado algo importante na nossa mão. Que nós possamos dizer sim. Sim, Senhor, eu creio e que será possível sim fazer a Tua vontade nesse tempo no campo fluminense. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima conversa. Tchau, tchau.